Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de Literatura Portuguesa 1. Hoje nós vamos continuar falando sobre o período trovadoresco, o primeiro período estético da literatura portuguesa, mas agora a gente vai dar ênfase aos textos em prosa, que até agora a gente nem tocou no assunto. Vocês já devem ter pensado que, como eram poucas as pessoas que tinham o domínio da escrita, basicamente nobres e a igreja, o clero, essa questão de textos longos em prosa também era restrita. E aí a gente tem que ter em vista o fato de que textos longos e em prosa, eles requerem não só uma capacidade grande da mente lembrar todos os fatos, mas sim também a elaboração de elementos que se dão basicamente na escrita, pelo texto escrito, a partir do registro escrito. E por essa razão, nós então não vamos ter tantos textos nesse período, pelo menos, dedicados, voltados à modalidade da prosa. Porém, isso não significa que nós não os tenhamos, nem que eles não tenham sido importantes. A gente tem 3 tipos de texto que nós vamos dar destaque nessa aula. Um, precisamente, mais voltado à característica literária. Os outros 2 vão ter traços literários. Quando eu falo de traços literários, aí vocês precisam lembrar lá da disciplina de teoria literária, quando a gente discute o que é e o que não é literatura. Então, vamos lá nos localizar de novo na Idade Média e pensar que os registros históricos, eles estavam surgindo naquela época. Então, era muito necessário que se tivesse as histórias dos reis, das famílias nobres, reais, sendo registradas. Essa era uma forma de documentar a existência delas e até organizar as linhagens, porque os casamentos reais eram questões políticas e era necessário, então, saber, em caso de morte, de um herdeiro, quem seria o próximo, questões desde mais práticas, até a necessidade que esses nobres sentiam de manter a tradição, manter-se na história. Os cronicões, eles tinham o caráter épico. E o que é essa épica? Nós falamos até agora da lírica trovadoresca. A lírica, pensando nos 3 gêneros lá separados por Aristóteles, a lírica expressava o ponto de vista do eu, esse mundo a partir de um eu. A épica trazia a história de grandes batalhas, de heróis que lutavam por uma causa. Tá? Nisso a gente vai ter mesmo as dominações, os registros dessas batalhas de guerra e a questão genealógica das famílias reais entrando aí. Porque, de fato, não era qualquer pessoa que se destinava a uma guerra, a uma batalha. Cavaleiros eram figuras da nobreza e, portanto, representá-los também era uma questão de exaltar essa figura, esse que a gente vai reconhecer como herói, que está ligado, então, à trajetória da epopeia. Essa característica dos cronicões também vai ter ali uma ligação com os textos jogralescos. Tem essa ligação com os textos de caráter mais popular, que também, alguns deles, contavam a trajetória de grandes heróis. A gente não pode perder de vista que a grande epopeia que nós temos na literatura ocidental é escrita em versos, a Ilíada e a Odisseia do Homero, né? Então, vem dessa tradição já de narrar a história de grandes heróis. A gente pode também considerar que nessa época a preocupação com o registro histórico, ela não era muito pensada na fidelidade, até a discussão do que é fiel a um evento, ela vai ser uma discussão muito recente. Então, alguns desses casos que eram registrados nos cronicões, eles eram um pouco enfabulados. A gente pode dizer que eles têm um pé sim na realidade, mas também vão ter um tratamento aí ficcional, na medida em que esses nobres não queriam que alguns aspectos entrassem para a história.
Os nobiliários também eram conhecidos como esses livros de linhagem. A preocupação deles era mais sim fazer o registro da genealogia das famílias e registrar ali a história, fazer a árvore genealógica mesmo. A preocupação em manter o registro dessas famílias e numa questão também de deixar esse legado para a história. Às vezes apareciam nesses nobiliários alguns textos de caráter mais cômicos, algumas situações. Nesse ponto a gente pode perceber que entra o aspecto ficcional dessas literaturas. Por quê? A gente vai observar que vai haver um trato da linguagem, a organização dos eventos no texto, para ter um efeito, para gerar no leitor um efeito de sentido. Aí a gente vê traços literários no que são esses nobiliários, tá? E também elas foram as primeiras tentativas da elaboração de uma história literária. A gente vai ver nas próximas aulas a figura que vai realmente conseguir construir essa primeira história mais próxima do que hoje nós consideramos historiografia, foi Fernão Lopes, nos idos ali de 1400, ok? Outro tipo de texto que vai aí também estar ligado às origens do que hoje nós conhecemos como romance, e romance novamente como gênero literário, não como história romântica, serão as novelas de cavalaria, ok? Existia na época medieval a figura do cavaleiro que estava voltado para as guerras das cruzadas e iam então conseguir a libertação da Terra Santa. Essa questão do cristianismo ligada à tarefa do cavaleiro, ela estava muito conectada. Uma das histórias que mais vai se destacar então nessa época vão ser as histórias que foram conhecidas, né, como as histórias de José de Arimateia, ligadas à demanda do Santo Graal. E aí vão aparecer figuras que são representantes da literatura britânica, por exemplo, como o rei Arthur, a figura do mago Merlin, a figura de Lancelot, que era o cavaleiro que acompanhava o rei Arthur, Guinevere também, a mulher do rei Arthur. Então a gente vai ter essas pequenas histórias apresentadas nesse livro do José de Arimateia e que também é registro que elas são traduções de outras histórias, elas não foram criadas na região da Península Ibérica. Esses textos tinham caráter religioso e também eles apresentavam traços da moralidade. Vocês se lembram que nós falamos que nas cantigas de amor a relação entre o eu lírico e a mulher amada era uma relação de vassalagem? Essas relações morais, essas relações hierárquicas entre os sujeitos na Idade Média, nessa relação dessa sociedade feudal, também aparecia reforçada então nos textos de cavalaria. Finalizando então nossa aula, os textos em prosa eles são textos de menos destaque, mas não significa que eles não tenham aparecido no período trovadoresco, e entre eles a gente vai dar ênfase para os cronicões, nobiliários e novelas de cavalaria. Obrigada, galera, a gente se vê numa próxima.